Nossa questão 4 ainda falando aí de teoria de função, né? Uma coisa mais teórica. Então ele perguntou quando que essa função intercepta o eixo das abscissas. Lembra que o eixo das abscissas é o eixo x, né? O eixo OX. Então, uma função cortar o eixo x significa que aquilo é uma raiz, né? Quando a gente tem um gráfico e esse gráfico bate no eixo x em um certo valor, se o ponto está em cima do eixo x é porque o y é zero. Portanto, aquele valor é uma raiz. Então, ele está perguntando qual é a raiz dessa função. A pergunta dele é, quando que 4 elevado a menos x menos 2, quando isso será igual a zero? Talvez você esteja pensando, Pedro, a gente não discutiu na aula de segunda que a função exponencial não tinha raiz? Nós discutimos isso, só que naquele momento nós estávamos pensando em funções apenas assim, né? A elevado a x, sem nada do lado, sem nada subtraindo, somando. Aqui a gente tem uma coisa do lado, né? Isso vai fazer o gráfico ir para cima ou para baixo, entortar para lá ou para cá. Então essa coisa aí que tem outros valores, outras somas, subtrações, outras multiplicações além do a elevado a x, pode ser que tenha raiz. Então é isso que a gente está atrás. Então eu jogo esse 2 para o outro lado, esse menos 2, né? Então fica 4 elevado a menos x igual a 2, porque ele está menos 2, vai mais 2, né? Aqui a gente bota na mesma base, né? Esse 4 iremos escrevê-lo como 2 ao quadrado elevado a menos x, e aqui igual a 2. Então isso aqui é potência da potência, né? Então isso repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. E agora nós igualamos os expoentes, né? Lembrando para você que esse 2 ele tem um expoente. Tem o número 1 invisível aqui, né? Então menos 2x, isso é igual a 1. Portanto, esse menos 2 vai dividindo. Então x é igual a 1 dividido por menos 2, né? Que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Esse menos está em cima e embaixo, tanto faz, né? Então é menos meio, esse é o valor que esse gráfico vai cortar o eixo x, né? Se você tem curiosidade, você poderia escrever isso em algum programa, né, de desenhar gráficos, você poderia caçar o GeoGebra online aí, né? Mas a gente pensaria em fazer o gráfico de 4 elevado a menos x. O que seria o gráfico de 4 elevado a menos x? Veja que 4 elevado a menos x é o mesmo que 1 sobre 4 elevado a x, né? Então isso aqui é como se fosse um gráfico decrescente. Seria o gráfico de uma exponencial decrescente, assim, ó. Só que eu peguei e subtraí 2 unidades. Então se eu subtrair 2 unidades, eu pego esse gráfico e arrasto ele 2 casas para baixo. Aí ele ficaria tipo assim, ó. Né? Agora a assíntota dele não seria mais o eixo x, né? A assíntota dele seria no menos 2, né? Na reta y igual a menos 2. Então esse gráfico aqui seria o gráfico de 4 elevado a menos x menos 2, né? Y igual. É que parece muito com o gráfico de 4 elevado a menos x, que é um gráfico exponencial decrescente, só que arrastado 2 casas para baixo, né? Se antes eu batia no 1 e eu arrastei 2 casas para baixo, então agora eu bato no menos 1, né? E assim vai indo. Que seria quando eu jogo x igual a 0 e tal. Então esse que seria o desenho, então a gente acabou de descobrir que bem aqui é menos meio, né? O valor que eu corto o eixo x. Mas claro, isso já são análises mais profundas, né? De pegar aquele gráfico inicial e arrastar para cima ou para baixo, entortar mais ou menos, gira para cá ou para lá, vai para a esquerda ou para a direita, e assim vai indo. Mas no caso aqui não precisamos ir tão longe, resposta letra C.